Fala galera, hoje vamos discutir sobre PPI aqui na JS Team Pro Academy. Exatamente isso que você está vendo. Nós voltamos aqui no YouTube, mas inicialmente essa aula está sendo para a galera do grupo, certo? Se você ainda não está no nosso grupo de ambiência e nutrição, aqui na legenda do vídeo, na descrição do vídeo tem um link para você poder acessar esse vídeo, certo? Pois bem, vamos falar um pouco sobre PPI, né? E a gente tem muita coisa para poder falar sobre o PPI porque isso é extremamente importante, né? E eu gosto de pensar no seguinte: como que nós conseguimos ganhar dinheiro dentro do consultório? Como é que a gente consegue evoluir nossos serviços no consultório se nós não sabemos nem sequer quem é de fato o nosso público-alvo? Então, muitas vezes os profissionais de saúde, e isso não é somente específico da nutrição, mas isso era para todas as aulas, eles acham que o público ideal é todo mundo. E a verdade é que não tem como ser todas as pessoas do universo ser meu público ideal. Porque você até pode atender, vamos pensar assim, né? Ah, eu atendo a nutrição esportiva. Massa, beleza, mas você sabe a quantidade de coisa que está inserida dentro do que é o universo da nutrição voltada para o esporte? Primeiro que a gente tem uma interpretação errada do que significa atender a nutrição esportiva. Acha que o paciente de emagrecimento, de hipertrofia muscular, o cara que está na academia, ele é uma nutrição esportiva no seu sentido mais íntimo, digamos assim. Na verdade, a gente fala de esporte, está falando de performance, então estou falando de acompanhamento de atleta de jiu-jitsu, de judô, de karatê, o cara do futebol, do futsal, do basquete, do vôlei, da corrida de rua que performa, então um cara que corre meia, uma maratona, que faz um triatlon, né? Então isso é performance esportiva literalmente, tá? E ainda assim, dentro desse universo do que significa nutrição esportiva, eu tenho a área que eu mais me identifico. Então eu posso ser o especialista em nutrição voltada para a performance de atletas de triatlon. Então é o meu nicho. É a galera com qual eu vou me comunicar da melhor forma possível. É o público que, ao chegar dentro do consultório, eu vou conseguir resolver a dor deles. Sem sombra de dúvidas. E qual é a dor? Aumentar a performance, performar melhor. Então, muitos profissionais da nutrição, especificamente, acham que dá para atender todo mundo. Ok. Se você concorda que é possível dentro do teu trabalho, massa. Mas a partir do momento que eu entendo que eu faço isso, eu estou tendo uma abordagem muito genérica do que eu poderia estar fazendo dentro do consultório e estou perdendo tempo. Então, se eu não tenho um perfil de paciente muito bem definido, né, a minha comunicação ela se torna vaga, o meu marketing ele não é direcionado, ele não é vago. Se eu estou pagando, investindo no tráfego pago, eu estou possivelmente torrando rios de dinheiro de forma inadequada, porque eu não direciono melhor o meu público, certo? Então, eu saber quem é o meu PPI, que é o perfil de paciente ideal, eu consigo, a partir daí, ser extremamente efetivo. E é o que eu falo para a galera. Se você sabe quem é seu PPI, então você consegue ser muito mais direcionado. E por que esse PPI é importante? O principal ponto é sobre a comunicação. Se eu tenho meu público-alvo, a minha comunicação ela se torna clara e vai impactar muito mais profundamente essas pessoas. Por quê? Eu aumento minha autoridade. Pois bem, se eu atendo, né, eu até usei um exemplo recentemente sobre a síndrome do ovário policístico, a SOP. Se eu atendo mulheres que têm a síndrome do ovário policístico, eu direciono com muita profundidade no que eu estou argumentando na produção dos meus conteúdos, seja para captação de lead, para trazer a lead até a mim, ou para a galera que já está dentro da minha consultoria, do meu time, eu consigo ser muito mais profundo. E quanto mais profundidade eu trouxer, não de conteúdo técnico, tá? Mas de fato de conseguir mostrar segurança para as pessoas, mais eu aumento minha autoridade. E a partir daí, lógico que as coisas elas começam a andar muito mais fácil. Por exemplo, aumento de conversão. Se eu tenho uma comunicação clara e evidente e impactante para com o meu público, eu converto muito mais. Gente, se a gente converte mais, eu estou dizendo para vocês que é possível sair de onde vocês estão hoje para faturar 3, 4, 5 vezes mais. Existe um dado interessante, é um dado muito de observação, de conversa,
mas ele é um dado público também, de que boa parte dos nutricionistas, eles estão num faturamento médio de R$ 3.000 mensal. Se a gente parar para observar o nosso país hoje, né, a questão financeira, o que é possível fazer no universo de R$ 2.000, R$ 3.000 por mês? Então, a ideia é aumentar a conversão. Para aumentar a conversão, eu tenho que saber quem é meu público-alvo. Para saber quem é meu público-alvo, eu tenho que parar para pensar em quem eu consigo ou qual público eu consigo ajudar muito mais efetivamente. Gente, dá para ser bom em tudo? Não. Eu posso atender várias áreas na nutrição clínica, mas eu sou bom em uma coisa. Então, se eu tenho meu PPI definido, eu tenho o meu marketing extremamente direcionado. E, gente, produção de conteúdo, marketing, ele não tem a ver somente com produção de reels, produção de stories, não é só isso, tá? É produção de conteúdo. Vem cá, você que está me vendo aqui, que está me ouvindo, entende isso. A produção de conteúdo, o marketing direcionado, ele não é somente para captação de lead. Ele é para manter quem está dentro do teu time hoje, tá? E eu digo a vocês, a gente vai chegar lá depois, mas o ouro, gente, está na renovação. O ouro não está na entrada, tá? O ouro não está na entrada, o ouro está na renovação da galera que está dentro do time. Tá? O ouro está na renovação. Então, a partir do marketing, com o PPI definido, eu direciono muito mais. Eu levo tudo para o público certo, ok? Coisas que são extremamente interessantes dentro de ter, né? Dentro da ideia de eu ter um PPI muito bem definido. Diferenciação de trabalho, gente. No mercado, quanto mais eu sei quem é meu público, mais, como a gente tem falando, eu direciono. Mas eu gosto muito da ideia de ser assertivo naquilo que eu faço. Então eu tenho uma diferenciação, porque as pessoas vão saber que o João, ele é o nutricionista que leva os atletas de jiu-jitsu dele ao topo do pódio. Então o atleta de Gil que quiser chegar lá, que vai querer ali ter uma excelente preparação, ele vai procurar o João, ele não vai procurar o Thiago. Então as pessoas saberão que você é autoridade dentro daquele grupo específico, ok? Aumento de conversão, isso aqui é a ideia do negócio. A gente depois pode falar sobre topo, meio e fundo de funil, sobre ideia de produção de conteúdo e do porquê que saber direcionar essas camadas é extremamente importante, mas todas elas estão linkadas dentro de um princípio de aumento de conversão. Veja, eu sei que talvez possa ser até um pé atrás de vocês, mas, Jackson, por que eu vou direcionar o meu PPI? Para que eu vou criar meu PPI? A partir do momento que eu tiver meu PPI, eu não vou estar excluindo todo o resto da galera, não? Não. Pelo contrário, você vai conseguir impactar ainda mais pessoas, porque as pessoas que estão dentro do teu PPI, que se caracterizam pelo teu PPI, que se enxergam dentro do que é o teu público ideal, elas vão conseguir ter a certeza de que, puxa, eu preciso do serviço do João. Porque se eu não for no João, eu não vou ser campeão. Então a minha taxa de conversão, ela cresce muito por conta disso. Muito por conta disso. E aí eu tenho um terceiro passo, eu tenho melhor adesão, né? Porque eu tenho o meu método extremamente definido, a gente vai falar sobre metodologia de trabalho dentro do consultório, dentro de estruturação de oferta. Então, a partir do momento que o paciente ele entra e vai procurar o João, ele sabe que o João ele é expert naquilo ali. Então ele já entra, opa, o que o João falar para mim é ouro, porque eu sei que vai dar bom, eu sei que vai dar certo. Então ele tem muito mais aderência àquilo que João, enquanto autoridade, né, de nutricionista, preparador de atletas de jiu-jitsu, ele vai propor. Por quê? Ele se identifica com aquilo. Captaram a ideia do negócio? Então o PPI ele não é o limitador, pelo contrário, o PPI ele é um funil do negócio. Ele é o funil do negócio. Então, outra coisa, eu também vou ter muito mais fidelização, muito mais indicação, por quê? Cara, a gente trabalha com a ideia de rede social, mas a gente perde a noção da situação. A galera se fala no pessoalmente ainda.
Então, quando o cara que procurou o João lá para ganhar o campeonato, para ter mais performance esportiva, ele começar a ter resultado nisso, ele vai ser muito mais fiel, que aí entra naquilo que eu estava falando lá atrás para vocês em relação à renovação, né? Mas ele vai ter uma maior probabilidade de indicação do teu serviço para outras pessoas. Isso é absurdo. Aqui também para mim é muito importante porque eu evito desgaste com um paciente que não é incompatível, gente. Sabe aquele paciente que você fala, putz, tem paciente que não vale o dinheiro que a gente recebe? Então, reduzir desgaste e melhorar ainda mais a experiência. Por quê? Cara, não adianta você atender todo mundo e passar por situações que são extremamente chatas. Então, por exemplo, o paciente que às vezes fecha um trimestral com você, ele pagou lá X por 3 meses de consultoria, e aí ele chega 3 semanas depois da primeira consulta, ou 4 semanas depois do primeiro encontro, e fala, ó, eu tô querendo desistir por conta disso e daquilo. Que você sabe que não é o teu serviço, não é o teu trabalho, porque teu trabalho está muito bem estruturado, é muito mais questões ou pessoal dele, ou realmente o paciente que gosta da dor de cabeça, que quer experimentar o serviço e depois quer puxar o resto do dinheiro de volta. Então, paciente que não segue a orientação, paciente que não segue a dieta, paciente que não faz a resolução, as respostas do teu suporte, então tudo isso faz com que o paciente, ou melhor, com que você, né, tenha muito desgaste. Então, metodologia de trabalho, estruturação de consultoria permite você reduzir o desgaste e melhorar a experiência, porque se eu reduzo o meu desgaste, isso quer dizer que cada vez mais eu tenho meu PPI definido, mas eu tenho uma oferta muito bem estruturada. E além da oferta bem estruturada, eu tenho todo o percurso do meu paciente muito bem estruturado. Então, a partir daí, né, eu consigo ter muito mais experiência dos pacientes. E como é que a gente constrói esse PPI, gente? De uma forma muito simples, é a parte prática de hoje para que vocês possam montar o PPI de vocês. Então vamos lá, como é que constrói um PPI? Primeira coisa, eu tenho que definir o meu nicho. Eu trabalho com nutrição esportiva, mas especificamente eu sou nutricionista de atletas de futebol. Eu trabalho na nutrição clínica e eu sou especialista no tratamento, na resolução do processo de perda de peso, de emagrecimento, então. Então, eu defino meu nicho, facilito minha comunicação, trago muito mais autoridade para minhas falas a partir daí. Características demográficas, isso aqui é muito importante. Dependendo do preço que você cobra da tua consulta, do que você oferece como serviço, saber as características demográficas do teu paciente, do teu PPI, é extremamente importante. Eu tenho que saber se meu paciente ele tem 18, 25, 30, 45 anos, se ele é do ensino médio, ensino superior completo, se ele tem mestrado, se ele tem doutorado, né? O que é que esse cara tem de característica geral da vida dele para que eu consiga direcionar muito, muito, muito mais a minha comunicação. Eu tenho que saber as dores, uma outra coisa, até saber possibilidade de faixa de renda que essas pessoas têm. Porque dependendo do preço da tua consulta, se você cobra 450, 500, 600 reais um encontro, você não pode se comunicar com pessoas que não têm capacidade ainda ou não têm condição de pagar por esse serviço. Você vai perder tempo. Então eu preciso saber disso. Dores e necessidades. Eu preciso saber qual é a principal dor do meu PPI. Ok? Vamos lá. Qual é a principal dor de um paciente, de uma paciente que tem síndrome do ovário policístico? Qual é a principal dor, né, de um paciente que não consegue emagrecer de jeito nenhum? Qual é a principal dor de um paciente que é diabético tipo 2, um paciente que é hipertenso, um paciente que está em tratamento de recuperação do câncer? Seja lá qual for a questão, eu preciso saber quais são a principal e as principais dores desse meu paciente. Porque se eu não entendo a dor, eu não trago solução para ela, eu não resolvo ela. E vocês precisam, a partir de hoje, se comportar como resolvedores das dores dos pacientes de vocês. Não sei nem se essa palavra existe. Mas, por que meus pacientes, quem me acompanha no Instagram, @jacksonnutri, vê muito lá, por que meus pacientes eles conseguem ter tanto resultado? É porque tu tem mestrado, tu estudou pra caramba, tu tem muito conhecimento técnico, beleza, isso ajuda. Mas, gente, eu só passei a ter meu consultório como eu tenho hoje
tá? A partir do momento que eu entendi que o meu diploma não importa em quase nada se eu não souber resolver a dor do meu paciente. Ele pode até chegar até a minha pessoa, isso no início, né? Hoje já nem vem mais por isso, mas no início ele podia até chegar até mim por conta do diploma, tá? Mas ele só ficava se eu resolvesse a dor dele. Hoje a galera procura porque sabe que eu resolvo as dores. E eu sei quais são as dores do meu PPI. Eu ataco elas sempre que eu estou me comunicando. Ok? Comportamento e consumo de conteúdo. Se eu quero ser eficiente no meu marketing, eu tenho que saber o que meu PPI consome. Existem alguns sites que eu posso ver isso, o Google Trends, por exemplo, que eu vou dar uma olhada nas palavras mais buscadas dentro de um tema. Isso, obviamente, no Google, mas eu também posso observar isso a partir do Reels. A gente vai falar de social selling em outros momentos e vocês vão ver o quanto o social selling ajuda nisso aqui. E personalizar a sua comunicação, ok? Meu tom de voz, a forma com que eu falo, com que eu me expresso, tem que estar, a partir de agora, alinhado com qual é a expectativa do meu PPI. Se eu quero vender produto premium, eu tenho que parecer premium. Eu não posso vender um produto premium e não ser premium. E premium significa da hora que o paciente diz oi, quero saber sobre a sua consultoria, até a hora que ela aperta a sua mão e fecha seu mensal, trimestral ou semestral. Ok? E tudo isso extremamente alinhado. Então vamos lá, escolham o nicho de vocês, façam a definição demográfica, faixa etária, a renda, onde mora, estilo de vida, se é homem, mulher, se é os dois, tanto faz, e as dores e as necessidades. E aí vocês vão pegar esse modelo aqui e vão estruturar o PPI de vocês. Observem que ele está muito curto, mas prestem muito bem atenção. Quanto mais vocês escreverem aqui, melhor para vocês. Meu paciente ideal tem entre tantos e tantos anos, trabalha com isso, isso, aquilo, outro, já tentou, quer uma solução X, consome esse tipo de conteúdo e prefere esse tipo de comunicação. Descrevam, caprichem de verdade na formação do PPI de vocês. Depois dessa aula a gente vai ter um outro encontro para falar sobre a continuidade do PPI, tá? Mas caprichem sobre isso. Por exemplo, uma mulher de 40 anos de idade que busca um emagrecimento saudável, que já está na menopausa. Gente, como é que eu posso dizer para vocês? Tipo, debuem um feijão. Massa. Tirem semente por semente, grão por grão. Falem exatamente tudo que vocês precisam falar sobre o PPI. Escrevam literalmente tudo sobre o PPI de vocês. É isso que vai fazer você ter um PPI bem estruturado. Beleza? Sigam-me no YouTube, não é? Cliquem aí, se inscrevam, curtam, compartilhem o vídeo aí com a galera. Me sigam no Instagram, @JackSwellNutri e também @JSTeamProAcademy, né? E é o Instagram que a gente vai estar postando conteúdo mais direcionado para vocês, nutricionistas. E lembrando, aqui na legenda do vídeo, né, na descrição, você tem um link que dá acesso ao nosso grupo do WhatsApp. Valeu!